Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, muito feliz por mais esse encontro aí, mais esse movimento que a gente está fazendo entre webinar, lives e outros eventos promovidos pelo SINPEP, que é o Sindicato da Indústria do Material Plástico. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos e composta por empresas e indústrias do segmento do plástico, e dentre outros serviços que nós prestamos aos nossos associados e a toda a categoria, que não se restringe, não se limita apenas à convenção coletiva e acordos coletivos, que às vezes todo mundo pensa que a gente fica muito nisso. Ela vai muito além, nós também vamos, desde o nosso sindicato tem um plano de logística reversa, né, porque o plástico, até o início dessa pandemia, era sempre visto como vilão, aquele que poluía, porque ele aparece em cima do oceano, é o único que boia, né? Os demais ficam lá embaixo. Não estou dizendo e não estou assim dizendo que ele não polui, mas o uso consciente e a destinação final correta é o porquê que nós estamos dentro da logística reversa e todos os nossos associados também. Então, além disso, nós temos muito outros serviços que a gente sempre convida as empresas a conhecer, as indústrias a conhecer e virem. Aquelas que têm interesse, a gente pode demonstrar isso num outro momento. E hoje, a nossa webinar, nós estivemos em contato com o Rodrigo Zani Soares, com o André Luiz Rosa, para que eles viessem falar para aqueles todos que têm interesse pelo tema sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela já foi sancionada agora no mês de setembro. Às vezes é um tema que parece não ter importância, mas já estamos tendo até condenações já judiciais, em que pese as sanções administrativas serem ainda postergadas daqui a um ano, mas judicialmente nós já tivemos conhecimento aí divulgado na mídia sobre a Cyrela, que ela já foi condenada numa indenização por 10 mil, exatamente por compartilhar dados de um cliente sem autorização dele. E daí a importância das nossas indústrias estarem conhecendo realmente um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. O Rodrigo Zani Soares, ele já tem 15 anos de experiência passando pelas áreas de compliance, gestão de riscos, controles internos, auditoria interna, finanças e consultoria em empresas como a Votorantim, a BRF, a Arauco, Coca-Cola Spaipa e GVT. Ele também lecionou para turmas de curso de administração da Uniandrade e pós-graduação em governança, riscos e compliance na UPET. Atualmente, ele é o responsável pela área de riscos e compliance do sistema FIEP. E, por sua vez, o André, que também vai ser o segundo palestrante nosso, André Luiz Rosa, ele é consultor de riscos e compliance do sistema FIEP, ele é responsável técnico pela implementação de um projeto de conformidade à LGPD na organização, e, além disso, ele realiza ações do programa de compliance da organização e presta serviço às áreas corporativas e de negócios, auxiliando da tomada de decisão com mitigação em riscos e atendimento de leis e normativas internas. Ele também possui passagem por diversas indústrias e empresas multinacionais, bem como em Big Four, indústrias e grupos econômicos dedicados à prestação de serviços de educação e saúde. Ele é defensor assíduo da profissão e atua no Comitê Técnico da Rede Paranaense de Compliance. Eu agradeço a participação de aceitarem o convite do SINPEP, do Rodrigo e do André de estarem aqui conosco, certo? E agora, neste momento, vou passando a palavra primeiro para o Rodrigo e depois para o André. Agradeço a todos. Informo que nós vamos estar tendo uns 45 minutos, mais ou menos, de apresentação e depois vamos abrir 15 minutos para um bate-papo. Aqueles convidados nossos que desejarem também fazer perguntas pelo chat estão autorizados. E eu sempre penso que no chat já coloque a empresa ou a indústria, ou o celular, ou também o e-mail da pessoa, porque se não der tempo de responder hoje, a gente, já falei com o Rodrigo e com o André, que nós vamos futuramente estar respondendo essas perguntas. Além disso, está sendo feito um trabalho, uma cartilha pela FIEP, sobre a coordenação do Rodrigo e do André, sobre os principais pontos que devem ser observados da LGPD nas indústrias.
Agradeço desde já e conto com a participação de todos até o final dessa apresentação. Meu muito obrigado, passando a palavra para o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai, de uma maneira bem, tentando, né, ser rápido e objetivos, vamos transmitir um pouco do que a gente tem vivido, né, com essa relação da LGPD. E até para, né, como a Sol bem comentou, hoje eu estou responsável pela área de riscos e compliance do sistema FIEP, e a gente tem trabalhado muito em parceria com a nossa área de relações sindicais aqui do sistema, né, da Juliana. Então, até quando a Sol fez esse convite, a gente prontamente aceitou, porque a gente tem feito bastante esses eventos e sindicatos, indústrias, etc., são nosso, né, um grande público nosso, então a gente tem essa missão institucional de estarmos sempre com vocês aí, podendo ajudar, né, na medida do que a gente tiver ao nosso alcance. Então, como foi comentado, eu e o André, nós trabalhamos aqui no sistema FIEP, na área de riscos e compliance, né? A gente temos os dois lados, a gente vai trazer para vocês aqui um pouco da questão do conceito, né, da LGPD, né, que a gente tem vivido e como né, para tentar desmistificar um pouco o tema e o quanto maior possível a gente possa responder também dúvidas e questionamentos de vocês. E internamente, né, a gente também como área, né, de compliance, a gente tem esse trabalho nosso de adequação da lei, tá? Então o André também vai comentar um pouquinho isso. A gente já está nesse projeto aqui de adequação, né, de conformidade com essa lei aí já faz 1 ano e meio, então um trabalho bem longo, enfim, a gente está já trabalhando nele para pensando nessas questões, né, legais aí, né, e da questão da vigência, que eu vou explicar até um pouco para vocês aí. O André está passando aí para a gente os slides, então a gente centralizou num material só. Então, a ideia aqui, eu vou fazer só 3 slides para tentar colocar todo mundo na mesma página, né? Sei que alguns já devem ter estudado o tema ou já devem estar até nas suas respectivas empresas, indústrias, devem estar até implementando. Por outro lado, alguns, de repente, ainda não têm muito conhecimento, né? Não tiveram oportunidade de trabalhar muito com o assunto. Mas, de uma maneira geral, a lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13709, né, 2018. O objetivo principal da lei é garantir a privacidade dos dados de pessoas físicas manipulados por empresas de qualquer segmento e tamanho. Tá? Então, com isso, né, com essa questão dos objetivos, ela tem como princípios proteger os dados pessoais de coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento não autorizado e impor regras, né, ao tratamento de dados realizado dentro ou fora da internet, utilizando ou não meios digitais. Tá? E, por consequência, como a Sol comentou, já tivemos algumas, né, questões, principalmente essa da Gafisa, né, se eu não me engano, que foi o que a gente falou, mas as empresas podem ser autuadas e multadas pelo não cumprimento da lei. Eu vou explicar um pouquinho para vocês até aqui, no próximo slide, como que está funcionando essa questão das multas. Tá? Então, talvez vocês devem ter reparado, né, ou bastante nos últimos meses foi ventilado muito essa questão da vigência da lei, a gente teve muitas idas e vindas, sanciona, não sanciona, adia, posterga. O fato é que a lei, quando ela foi sancionada em 2018, ela tinha uma entrada em vigor prevista para agosto desse ano, né, agosto de 2020. Lá em abril, a gente teve uma medida provisória, a MP 959, que propôs adiar os efeitos da lei para maio de 2021. Logo que entrou a pandemia, né, houve esse pedido, né, desse adiamento, né, uma solicitação, porque as empresas não tinham, né, tido tempo hábil para se adequar e etc. O Senado ele derrubou o adiamento, tá, desse pedido da MP e permitiu, a partir de 27 de agosto, que a lei entrasse em vigência. E aí a gente teve só uma questão final, que foi uma sanção presidencial, né, que foi no dia 17 de setembro, e a lei, hoje, ela está em vigor desde o dia 18. Então, basicamente, é isso. A gente tem, né, embora idas e vindas, a gente tem hoje uma lei em vigor. A grande questão é que, com relação às sanções administrativas, né, seja multas, etc., ela só entrou, né, vai entrar só em vigor para ser qualquer tipo de sanção imposta pela Lei Geral de Proteção de Dados a partir de agosto de 2021. O que a Sol comentou é porque no aspecto que a gente tinha da lei em si, a lei ela não pode multar porque a gente hoje ainda não tem composta a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que a lei, né, prevê que deve ser composta, enfim, com indicações do governo, etc. Então, essa agência nacional ainda não está composta, então, por isso, foi postergado esse período de multas. Mas a gente tem outros aspectos e outras questões que estão sendo aproveitadas até para poder punir, como foi o caso ali, né, do que a Sol comentou, utilizando-se, né, de brechas do não cumprimento da lei. Então, isso pode acontecer e é o que está acontecendo também, não pela Agência Nacional de Proteção de Dados, mas por outras esferas, tá, né, Ministério Público e etc.
No modo geral, gente, então a gente tem 3 principais aspectos da lei. Então, a lei, ela gera uma maior proteção aos direitos dos titulares de dados, então todas as pessoas físicas, né, as informações que elas geram, que as empresas utilizam, então ela vem com esse objetivo de gerar uma maior proteção. Empresas de todos os setores e todos os portes tratam dados pessoais. Então, a lei, ela vale para todas, tá? Pode ser uma micro, pequena, média, gigante, multinacional, todas elas estão, né, suscetíveis à aplicação da lei. E André, um último. Obrigado. A adequação LGPD é extremamente necessária. Tá? Então, a gente, considerando que a lei já está em vigor, a gente não tem mais desculpas. Basicamente é isso. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o André, que o André vai conduzir para vocês num formato mais teórico, mais prático. E aí a ideia é que no final, como a Sol comentou, a gente tem uns 15 minutos para perguntas de vocês. Mas o André vai trazer aqui para vocês os aspectos muito de como uma empresa, né, no caso vocês, indústrias, etc., como vocês podem começar, se vocês ainda não começaram, né, vai dar algumas dicas aqui de onde a gente pode iniciar e também tentar, né, na nossa medida do possível, desmistificar para vocês qualquer dúvida que vocês tenham em relação a dados pessoais, o que é dados sensíveis, etc., que são alguns critérios principais que a lei aborda, tá? Passo a palavra para o André. André, segue aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Sol. Boa tarde, pessoal. Como a Sol tinha nos passado, a ideia é que fosse realmente um evento onde a gente tivesse uma informalidade o suficiente para vocês se sentirem inclusos na participação. Então, fiquem à vontade para comentarem, tanto no chat, pedirem ali a palavra. Eu vou estar aqui passando os slides, eu estou olhando algumas carinhas aqui, mas eu não vou conseguir estar acompanhando tanto. Então, assim, fiquem à vontade para escrever no chat. Eu até coloquei essas perguntas para a gente ter uma introdução. Foi legal que a Sol passou de vocês colocarem contatos, né? E fiquem já cientes que a gente vai caracterizar como um consentimento isso de conformidade com a lei, de vocês estarem passando esses contatos. Mas, pessoal, a ideia é justamente... eu vou trazer um pouco do racional, por que a lei existe, para a gente poder fugir um pouco desse paradigma de é mais uma lei, eu não entendo porquê, é mais burocracia. Vamos mostrar um pouquinho a origem, a história dessa lei. Não tem como a gente fugir de alguns conceitos, tá, pessoal? Porque quando a gente imagina um projeto, a gente precisa entender algumas etapas da lei para a gente começar a imaginar o que a gente tem que realmente fazer, tá? Então, vamos lá, pessoal. Basicamente, hoje, a gente fala assim, quando eu falo, quem é o André, né? Caracteriza o André. A gente tem o André espalhado de diversas fórmulas aí, né, na internet. Eu acho que, se você quiser, em algum momento, o Facebook foi uma rede social caracterizada principalmente por manifestações políticas, né? Uma rede social que foi altamente determinante na última eleição americana e realmente é um valuation, por exemplo, o Facebook, antes dele faturar $1, eu não sei se todo mundo sabia disso, ele chegou a valer 20 bilhões de dólares, né? O porquê disso? A gente tem esse estigma de que o dado é o petróleo do século, né? Então, realmente, o Facebook é a plataforma onde mais você consegue identificar seus usuários através de cliques, de interesse, de postagens. O WhatsApp hoje potencializado muito, claro, nos últimos anos, mas a gente vivenciou isso na pandemia, é o que nos aproxima nos últimos anos, né? O que a gente consegue conversar com outras pessoas. Durante o período de isolamento mais rígido, foi o meio de comunicação com parentes e etc. No Google, basicamente, a gente tem todas as informações de campo de pesquisa e etc., nossos interesses, tanto que toda vez que você clica em alguma página do Google, o Google começa a dimensionar e entender como você funciona com o usuário para poder também te ofertar mais algumas coisas. O Uber, basicamente, é o meio de transporte mais utilizado dos jovens entre 16 e 20 anos do mundo. Então, é um meio de transporte que entende onde você está, onde você quer ir, qual que é a tua disponibilidade financeira em gastos. O iFood, eu falo também que eu não lembro a última vez que eu liguei para fazer algum tipo de pedido de comida, né? Parece algo que era tão rotineiro e hoje parece tão distante para a gente, né? Da gente ligar no lugar, perguntar o cardápio, entender algumas informações. A gente tem basicamente todos esses dados disponíveis numa plataforma que também acompanha nossos gostos,
alimentícios e as nossas preferências. A gente tem o Waze, que eu brinco sempre com a minha esposa, que às vezes ela não sabe onde eu estou, mas o Waze sempre sabe, né? O Waze sempre sabe em que rua eu estou virando, em que rua eu estou entrando. E é interessante a gente falar que, por exemplo, o dado de neolocalização é um dado pessoal também, né? Então, essa informação de onde você está consiste num dado pessoal, então consiste no escopo da LGPD. Dentre todas essas informações, eu vou trazer alguns casos do Brasil. Pessoal, são casos dos últimos anos, não estão tão defasados, mas como a gente ainda não teve um volume considerável para a gente colocar nessa apresentação com relação à LGPD aplicada em si, eu vou mostrar alguns casos mais antigos, tá? São casos todos públicos, então não tem também nenhum problema da gente estar comentando com relação a essas empresas, mas em 2018 a gente teve um vazamento de dados de mais de 2 milhões de clientes da Netshoes. Eu acredito que grande parte de nós aqui já realizou alguma compra na Netshoes, foram dados pessoais e financeiros vazados. É legal a gente, legal não, mas é interessante a gente começar a pensar que diversos casos, por exemplo, quando você fala, clonaram meu cartão de crédito, não tenho noção de onde clonaram meu cartão de crédito. Pessoal, às vezes é um vazamento de uma empresa, tá? Alguma empresa que você cadastrou esses dados, alguma empresa que você teve essa relação comercial de confiabilidade com a empresa e numa eventual falha humana ou tecnológica, esses dados são vazados. A gente também teve casos da Vivo, que é uma gigante da comunicação a nível nacional. Ela estava também vendendo base de dados de usuários, né? Base de dados de, por exemplo, a gente consegue mapear quais os bairros estão em maior ascensão nas cidades. Como que eles conseguem mapear isso? Por exemplo, eles conseguem ver os pontos de velocidade na internet em cada bairro, como estão sendo esses pedidos. Então, você consegue trilhar um caráter socioeconômico de vários bairros, municípios, etc. Isso, num nível nacional, é muito interessante para vários tipos de empresa. E para não ficar só na iniciativa privada, a gente também teve um caso de vazamento do SUS, então um caso de vazamento governamental, né, onde mais de 2 milhões de usuários tiveram dados pessoais como nome completo, nome de mãe, endereço, CPF, data de nascimento vazados também, né? Você tem essa relação onde você vai procurar um produto de saúde governamental e às vezes tem a sua vida e seus dados expostos na internet, tá? Então, a gente entendeu um pouquinho que os nossos dados realmente estão espalhados. Isso que eu nem entrei na esfera, pessoal, de pensar quantos sites nos últimos 20 anos você se cadastrou em algum momento porque você queria algum objetivo, né? Seja um aplicativo. Em redes sociais nós temos muito isso, né? E a gente começou a não perceber mais quando as redes sociais elas são uma chave. Por exemplo, ao invés de você cadastrar diversas informações, você pode entrar com o seu usuário de uma rede social, porque ele já vem acoplado com todas essas informações. Então, você começa a perder o controle de onde seus dados estão. Não é também uma forma, pessoal, é normal isso e eu acredito que vai se potencializando com o passar dos anos, mas é para a gente entender que infelizmente, a gente não tem mais o controle de onde nossos dados estão. É interessante a gente pensar nisso e pensando nisso também, a União Europeia criou em 2018 a GDPR, tá? Em 2018 foi sancionada a GDPR, LGPD, essa sopa de letrinhas. O que é a GDPR? A GDPR é a lei de privacidade que serviu de modelo para a LGPD. É uma lei que tem uma abrangência para o público da União Europeia. E quando a gente fala público da União Europeia, não são só os cidadãos europeus, mas todas as empresas que tratam dados dentro da União Europeia também. Então, essa lei veio e à medida que as empresas começaram a se adequar, começaram a se perceber por quê? A gente tem diversas empresas que têm a matriz na Europa e têm atividades globais. Um exemplo que eu gosto de colocar, como a gente falou da Vivo, é o exemplo da TIM, né? A TIM é uma empresa italiana que tem atuação também em diversos países e começou-se essa discussão de nós estamos com uma lei de privacidade aqui em conformidade na Europa, mas à medida que eu vou trabalhando, por exemplo, na América do Sul, eu não tenho mais essa rastreabilidade e essas legislações. Isso começou a ser conflitante também quando os cidadãos europeus são expatriados ou saem de países europeus e vão trabalhar em outro lugar do mundo que eles não têm essa proteção nesses outros lugares.
Então, pensando nesse mercado altamente globalizado que a gente tem, a União Europeia divulgou a necessidade de todos os países criarem a sua legislação para continuarem tratando com empresas europeias. Então, basicamente, a gente entende que agora a privacidade era necessária e a LGPD era extremamente necessária e foge desse escopo de burocracia. Por que a LGPD existe? Basicamente, uma resposta do Brasil para a Europa e para o restante do mundo de sim, nós temos condição também de fazer uma lei de privacidade, nós temos condição de fiscalizar as nossas empresas e o tratamento de dados pessoais dos nossos cidadãos aqui no Brasil. Por isso que eu gosto de colocar que a lei ela é tão importante, pessoal. Basicamente é uma solução do Brasil para o mundo para a gente continuar com essas relações comerciais, principalmente no âmbito de privacidade, tá? Agora, um escopo resumido da LGPD, o Rodrigo já trouxe os principais aspectos, mas basicamente a LGPD, pessoal, ela é aplicável para todas as empresas, porque todas as empresas têm dados pessoais. Em alguns casos, você pode falar, mas eu tenho uma empresinha pequena, aqui eu tenho uma MEI, por exemplo, sou só eu que trabalho, eu tenho meia dúzia de clientes, mas, pessoal, toda empresa é constituída por pelo menos um representante legal, né? E todas as empresas, por exemplo, tem no mínimo um funcionário, se for uma MEI, é você mesmo, mas é legal a gente fazer esse racional para mostrar que todas as empresas sim têm dados pessoais. Você pode ser uma indústria que não trabalha direto com o cliente final, né? Você trata dados com outras indústrias, cara, tudo ok, mas sim, vocês têm dados pessoais coletados também, então estão no escopo da LGPD. E a LGPD, basicamente, ela vem para criar uma diretriz de assim, uma coisa que eu gosto de falar, pessoal, que a gente vai ver também na conversa, é que a LGPD ela não vem para tirar os dados das empresas, tá? Ela não vem para impossibilitar as empresas de tratarem dados pessoais. Ela vem para criar diretrizes que realmente as empresas utilizem de dados pessoais para a finalidade que elas precisam. Vocês vão ver que é muito tranquilo você demonstrar quanto empresa, se realmente for o seu escopo comercial, o porquê que você trata aqueles dados. Ela vem para tirar um pouco daquilo de, eu fui comprar uma passagem aérea, perguntaram dados do meu, se eu tenho ou não pets em casa e de repente eu começo a receber um monte de ofertas aí de produtos relacionados a pet. Então você ia comprar um produto A e recebia propagandas e direcionamentos de produtos C e D. Essa é a ideia basicamente da LGPD, tá? Vamos definir primeiro, já que é uma lei geral de proteção de dados pessoais, o que são dados pessoais? Dados pessoais são todos aqueles documentos ou informações que tornam uma pessoa identificada ou identificável. O que é isso? Logo que a gente pensa na LGPD, basicamente a gente pensa em CPF, a gente pensa em RG, nome. É interessante a gente falar que, como eu disse antes, dados de localização, GPS, são dados pessoais. Imagem, quando você tira foto para uma pessoa adentrar a sua indústria, por exemplo, isso também é um dado pessoal. Seu estado civil, dados bancários, basicamente, tudo aquilo que a gente consegue, todo o conjunto de informações que a gente consegue filtrar um grupo de pessoas perante outro, ou que a gente consegue chegar num indivíduo, isso sim é um dado pessoal, tá? Esse escopo de dado pessoal, eu sei que ele é bem abrangente, né? A gente começa a pensar, a gente começa a identificar que diversas informações são dados pessoais. A lei ela só é taxativa do que são dados pessoais sensíveis. Quando a gente fala taxativa, a lei é explícita, tá? Esse escopo aqui são dados pessoais sensíveis. Então, basicamente, a gente tem o dado biométrico como dado pessoal sensível, dados de saúde, dados relacionados a menores, raça, etnia, filiação sindical, sim, é um dado pessoal sensível, eu acho que é um escopo da nossa conversa. Crença religiosa, opinião política, o que a gente pode colocar como dado pessoal sensível num resumo, mas, claro, sem entrar num quesito de confusão. Dado pessoal sensível é tudo aquilo que a pessoa pode ser discriminada em algum momento, se forem vazados. Tá? Por que, por exemplo, o meu dado relacionado à saúde pode ser considerado um dado discriminatório? A gente teve casos que ficaram muito populares antes de uma mais séria legislação trabalhista de pessoas que não conseguiam emprego, eventualmente se estavam doentes, se tinha alguma doença crônica, as empresas não tinham interesse em ter essa tratativa de colaboradores, então sim, por isso que é considerado um dado pessoal sensível.
Raça e etnia, eu acho que a gente não precisa nem comentar nos momentos, principalmente que a gente vem encontrado no cenário dos Estados Unidos, né? Todas as manifestações culturais que tem em pró-raça em relação a isso. Enfim, por isso que dados pessoais sensíveis, eles são considerados um expoente da lei. É porque toda vez que você, por exemplo, tiver um vazamento da sua base de dados, se forem dados pessoais sensíveis, a pessoa pode se sentir discriminada e altamente prejudicada nesse vazamento. Então, a lei traz isso para que tenha uma séria fiscalização com relação a esse tipo de informação, tá? Não é um demérito, daí, quando a gente passa essas informações, parece que dado pessoal vira algo mais corriqueiro. Não, a lei ela não traz um tipo de tratativa diferente. Por exemplo, se você tiver um vazamento de dados e forem dados pessoais sensíveis, a gente entra em outra esfera de multa, talvez sim, mas a lei ela não é tão clara quanto a isso para a gente não começar a banalizar o que são dados pessoais, tá? A lei ela só fala que dados pessoais sensíveis são sim discriminatórios e devem ser protegidos com mais cuidado. Ela até tem algumas diferenças de tratamento. Penalidades eu gosto de trazer no começo porque nós vivemos numa sociedade onde às vezes a gente coloca o cinto não porque é um aspecto de segurança, mas sim porque tem algum guarda fiscalizando. Então é interessante a gente colocar todas as penalidades de lei porque às vezes algumas pessoas vão entrar em conformidade com a lei simplesmente para não serem penalizadas, tá? Então a gente tem nessa escadinha mesmo, pessoal, o aspecto de primeiro uma advertência. A gente pode ter uma multa de até 2% do faturamento bruto, limitada em 50 milhões, quando a gente diz um grupo econômico. Por que a gente diz um grupo econômico? Eu gosto de trazer um exemplo que, dentro da construção civil, cada obra ou cada construção que vão fazer, por exemplo, a gente vai levantar um prédio, cria-se um CNPJ para aquele prédio, né? Cada obra ela tem um próprio CNPJ. Então, para a gente não limitar dentro de pessoas jurídicas com um determinado CNPJ, a lei fala no quesito de grupo econômico. Quando a gente traz para a nossa realidade também, o sistema FIEP, por exemplo, ele é constituído de 4 casas, né? Nós somos o SESI, o SENAI, o IEL e a Federação das Indústrias do Paraná. Então, nós não respondemos de uma maneira diferenciada para as 4 casas com relação ao LGPD, mas sim como sistema FIEP, tá? Então, é interessante a gente chegar nesse conceito. Publicação da infração, isso traz danos reputacionais, eu até deixei isso em negrito porque tanto a Sol quanto o Rodrigo e eu também apresentamos dados e exemplos concretos de empresas que tiveram um vazamento. Então, isso sim tem, por exemplo, muito mais do que esse dano financeiro no primeiro momento, a gente tem essa imagem que fica deturpada, né, das empresas. Então, é interessante a gente sempre colocar, nós como áreas de compliance, a gente gosta de colocar esse risco de imagem, que sim é um risco institucional gravíssimo para qualquer instituição. Bloqueio ou eliminação dos dados ou suspensão até das atividades exercidas, eu gosto de colocar também, e eu trago um exemplo nosso, sempre quando eu vou colocar, para vocês começarem a se identificar melhor. A gente pode também, por exemplo, vazou algum dado do Colégio SESI aqui de Curitiba, uma base de dados dos nossos alunos. Num caso de reincidência ou num caso de não demonstração de uma conformidade com a lei, a gente pode ter, por exemplo, esse bloqueio de dados, né? Então, toda essa base de dados de alunos, ela pode ser bloqueada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou até a suspensão das atividades, né? Quão complexo ficaria a gente falar que a gente não pode estar operando com esses dados por alguns meses ou que a gente não pode estar realizando a nossa atividade principal por alguns meses em virtude de constantes vazamentos, tá? Por que eu trago essa escada, pessoal? Porque daí, quando a gente começa a visualizar esses tipos de penalidades, a gente vê que a penalidade financeira em si, ela não é o caso mais grave. A gente tem situações piores do que esse limitador de 2% do teu faturamento bruto. E na GDPR, como a gente falou, a GDPR já está vigente desde 2018, a gente teve algum caso de multa. O Google recebeu, dentro da França, uma multa de 50 milhões de euros, tá? Isso está sendo constantemente discutido, porque o Google fala que toda vez que você cadastra suas informações e você realiza pesquisas, você já está consentindo com essas informações e que a internet, essa é uma discussão que também tem na LGPD, que quando você cadastra informações em redes sociais, isso deixa de ser um dado pessoal seu particular e torna-se um dado público, né? Então, o Google está utilizando isso de defesa, mas o fato é que o Google já foi multado, né? Ele já desembolsou esse dinheiro e está recorrendo dessa pena. A gente teve também um caso bem expressivo de uma companhia
aérea inglesa, a British Airways, que ela teve um caso de uma multa na conversão atual do momento, que foi o ano passado, né? Esses valores aumentaram drasticamente nos últimos meses, aí, em virtude da pandemia e da desvalorização do real, né? Mas na época, numa conversão direta, eram 860 milhões de reais. A GDPR ela não tem esse limitador como a gente tem em 50 milhões, que eu acho que também é o suficiente para fechar muitas portas ou dificultar muitos orçamentos de gigantes aí, mas sim, a GDPR já tem realizado diversas aplicações de multas e a gente vê o reflexo da seriedade que a lei trouxe para a União Europeia. Então, a gente definiu o que são dados pessoais, a gente definiu o que são dados pessoais sensíveis, definimos algumas relações de penalizações. Agora, a lei traz alguns agentes, tá? São figuras constantes, textos constantes da lei que é interessante a gente entender o que é. Titular dos dados, quem são os titulares dos dados? Basicamente, somos nós, quanto pessoas físicas, toda vez que nós estamos nos relacionando com alguma empresa, detentor de dados, isso é o titular dos dados, tá? Controlador, o que é esse caráter de controlador? Controlador é a empresa que recebe os dados dos titulares para realizar alguma operação. E nós temos também o caso do operador, tá? Vou diferenciar de novo utilizando o sistema FIEP como exemplo, o que é o controlador e o que é o operador. A gente tem a matrícula de algum aluno dentro de um curso do Senai, né? Quando o aluno se matricula, ele sabe que ele está fornecendo os dados dele para o Senai. Mas dentro do Senai, nós temos diversas empresas que nos prestam serviço. Por exemplo, qualquer fornecedor de software, software educacional que a gente usa no Senai, ele tem acesso a esses dados pessoais, claro que no âmbito de confidencialidade, protegido por diversos contratos, mas a gente tem também esse acesso por terceiros. E tanto o Senai quanto esses terceiros trocam diversas informações desse titular para prestar o serviço de educação. Então, eu acho mais fácil a gente colocar como exemplo o que é essa diferença do controlador e operador. Controlador é a empresa que você está se relacionando e recebe os seus dados. Operador são todos aqueles fornecedores que são dessa empresa que ajudam a exercer a atividade, a prestação de serviço dessa empresa ou a disponibilização do produto, se for uma indústria. Nós temos também direitos dos titulares. Então, nós, quanto pessoas físicas, eu não vou ler cada um desses, depois a gente pode combinar até só de compartilhar esse material ele está aí para as indústrias também, para os nossos sindicatos estarem auxiliando, mas basicamente o que vocês têm de direito quanto pessoa física, pessoal? A gente tem direito a entender por que esses dados são utilizados pelas empresas, tá? Nós temos direito a corrigir esses dados. Então, acesso, né? Deixa eu ver aqui que o André tem de dados em determinada empresa. Empresa, o que você tem de dados do André? Se tiver alguma informação errônea, eu tenho direito a pedir essa correção dos dados. Eu tenho direito a pedir anonimização, bloqueio da suspensão de dados. Eu tenho direito a pedir a revogação da utilização dos meus dados. E é interessante que a gente também pontuar assim, o direito de pedir não é a certeza de ter, tá? Eu vou mostrar também quais são os direitos da empresa em ter alguns dados, para a gente ver que toda vez que o André, quanto pessoa física, pedir a remoção de algum dado, a gente vai ver se essa empresa que o André se relaciona tem direito a ter. Caso essa empresa tenha direito a ter, esses dados são permanecidos. Caso essa empresa não tenha direito a ter, esses dados são excluídos, tá? Então, é interessante a gente colocar que existe esse ponderamento de forças entre pessoa física e pessoa jurídica na análise da lei, tá? Aqui, basicamente, são os princípios que a gente traz para as empresas de como deve ser esse tratamento de dados, né? Então, de novo, esses dados eles têm que ter uma finalidade própria para a utilização desses dados. A gente não pode mais coletar dados de maneira adoidada, porque algum dia eu vou utilizar esses dados, tá? Essa prática, ela começa a inexistir com o LGPD, então isso é uma grande mudança mercadológica, né? Aqueles formulários gigantes e às vezes desnecessários que algumas empresas tinham, eles têm um prazo de validade aí já determinado, né, com o início da LGPD, mas toda vez que as empresas forem tratar dados, tem que ter uma qualidade de dados, uma transparência, uma segurança, uma prevenção, uma não discriminação, responsabilização. Pessoal, eu gosto de falar que assim, a gente tem aqui
É basicamente 10 caixinhas com palavras bonitas para falar basicamente que a gente tem que tratar dados pessoais de uma maneira correta, tá? E agora eu acho que nesse aspecto é muito interessante para... eu gosto de falar que é o slide principal da apresentação, tá, pessoal? Basicamente são os direitos das empresas em terem esses dados. Eu tenho certeza que quando vocês ouviram, quem já ouviu falar da LGPD, ouviu falar em consentimento, né? É a palavra do momento com relação à LGPD. Eu gosto de mostrar de uma maneira lógica quais são os direitos das empresas para a gente entender que o consentimento ele é a nossa última solução quando a gente vai tratar dados pessoais, tá? Primeiro, é direito das empresas tratarem dados pessoais quando elas tratam esses dados pessoais por um determinado cumprimento e obrigação legal. Gosto de usar exemplo assim, quando você vai contratar um colaborador, você pede diversos dados dele, né? Nome, CPF, nome da mãe, raça ou etnia, data de nascimento, enfim, inúmeros dados. Basicamente, nós coletamos esses dados para o Ministério do Trabalho e etc. Então, é obrigação das empresas coletarem esses dados. Então, é direito das empresas tratarem esses dados. É claro que é um exemplo esdrúxulo, porque nenhum colaborador praticamente vai pedir para a empresa que trabalha uma exclusão de dados ou uma revisão de dados, né? Mas é legal também, eu gosto de mostrar de novo um exemplo nosso. O Colégio SESI ou o Colégio Senai, ele mantém o histórico escolar de um aluno por 25, 30 anos. Eu não lembro direito qual que é o prazo final. Por quê? Porque o MEC nos obriga, né? O MEC nos obriga a salvaguardar essas informações. Por que eu trago esse exemplo? Por exemplo, a gente não pode, um ex-aluno nosso estudou aqui há 10 anos atrás, ele chega e faz um contato lá, Senai, eu quero que vocês excluam os meus dados aqui. Beleza, a gente vai fazer uma análise de quais dados a gente tem, porque é direito do cara saber quais dados a gente tem. A gente vai falar, a gente tem essas informações aqui suas. E o cara pede, eu quero que exclua tudo. Daí a gente vai falar, não, nós temos uma obrigação legal de manter os seus dados de histórico escolar por X anos, tá? Então, toda vez que vocês coletam dados, para trazer um exemplo também da indústria, quando a gente vai firmar, por exemplo, vendas diretas para a pessoa física, nós coletamos alguns dados para finalidade de recibo ou identificação da pessoa, é direito das empresas manterem esses dados também, tá? Então, toda vez que algum órgão de controle nos obriga a ter algum dado, é direito da empresa manter esses dados. Execução de políticas públicas. Basicamente, essa base legal são para entidades governamentais. Eu gosto de falar que, assim, o governo basicamente se autorregula em diversos aspectos que, a partir do momento que ele pode criar políticas públicas para permanecer com determinados dados, é muito mais fácil do que o governo fazer um processo de renovação de todos os seus dados e eventual exclusão daquilo que é desnecessário. Estudo por órgão de pesquisa. Nós temos aqui dentro, por exemplo, o Observatório da Indústria, mas eu gosto de trazer o exemplo do IBGE. O IBGE é um órgão de pesquisas que tem diversas informações nossas, a gente não tem acesso a quais dados o IBGE tem, porque o IBGE trabalha com diversos contratos de parceria e coleta desses dados, mas o que é interessante a gente entender? Que o IBGE, por ser um órgão de pesquisa e por uma finalidade de pesquisa, o IBGE pode permanecer com esses dados, principalmente porque não são dados identificáveis. Como que funciona isso? Eu gosto de falar que, assim, o IBGE tem acesso a quem é o André, quem é o Rodrigo, quem é a Sol, sim, tem essas informações, mas toda vez que o IBGE vai executar alguma pesquisa, ele não divulga quem são as pessoas dentro daqueles dados concretos que ele apresenta. Então, ele apresenta, por exemplo, a movimentação de quantos empregos a indústria gerou em 2020, quantos empregos empresas comerciais de serviço perderam em 2020. Para ter esse resultado de pesquisa, nós temos também diversas pessoas que credenciam que foram contratadas, né? As empresas são obrigadas a divulgar esses dados. Então, a gente fala, por exemplo, o André está lá dentro daquela respondente, mas ele não é identificado. Por isso que existe essa base legal para proteger esses órgãos de pesquisa com relação às suas atuações. Nós temos a execução de contrato. Então, vamos lá. Nós podemos permanecer com dados por obrigação legal, ou nós podemos permanecer com dados à medida que a gente coloca numa minuta contratual. Isso é um primeiro grande esforço que todas as empresas vão ter com relação à LGPD, pessoal.
cláusulas com relação ao LGPD, né, dentro das suas minutas contratuais, mostrando que a empresa tem comprometimento com privacidade, mostrando, por exemplo, aqui dentro do sistema FIEP, nós fizemos um trabalho de revisão de todas as nossas minutas contratuais. Então, os nossos contratos junto a clientes, alunos, pacientes, todos foram revisitados e a gente coloca uma cláusula específica com relação à privacidade de dados, onde a gente mostra, eu posso, toda vez que um aluno é matriculado, eu coleto determinados dados, eles ficam armazenados, eles vão ser objeto de prestação de serviço durante a vigência desse contrato, e durante a vigência desse contrato nós entraremos em contato com esses alunos. Então, a gente já determina essa relação e essa parceria dentro do nosso contrato, tá? É uma defesa para as empresas sempre pensarem também nessa revisão de minutas contratuais. Deixa eu mudar só um pouquinho aqui, pessoal. Exercício regular do direito. Eu gosto de falar que exercício regular do direito basicamente por exemplo, o Joãozinho entra num processo contra o Pedrinho. O Joãozinho, ele não precisa pedir autorização do Pedrinho para coletar diversos dados para compor essa peça de processo. Ou casos de investigação decorrentes de alguma esfera jurídica, esses dados eles não precisam de autorização para serem coletados e anexados dentro dessa peça contratual. Então, basicamente, esse é o exercício regular dos direitos. Proteção à vida e tutela de saúde são duas bases legais que elas caminham juntas. Basicamente, é a proteção da vida do indivíduo, tá? Qual que é a grande diferença entre elas? O número 7 ali, tutela de saúde, é uma base legal que só pode ser executada por empresas que têm a finalidade de prestação de serviços de saúde, tá? Então, a gente não pode, por exemplo, eu sou, como escopo aqui do nosso sindicato, eu sou uma empresa, uma indústria relacionada ao plástico, eu não posso coletar dados de saúde dos meus colaboradores que não fazem parte dessa obrigação legal e falar que é para uma finalidade de tutela de saúde. Não, tutela de saúde só é uma base legal, por exemplo, para clínicas médicas, clínicas odontológicas, hospitais, tudo aquilo que tratam e resguardam a saúde do indivíduo. Legítimo interesse. Legítimo interesse é uma base que é um pouco complexa, porque a gente fala que é a base legal, que é um coringa, tá? Por que ela é um coringa? Tudo aquilo que a gente consegue amarrar, que é legítimo interesse ter da empresa para a prestação do serviço ou oferta do seu produto para os seus clientes, é caracterizado dentro do legítimo interesse. Eu gosto de explicar essa base legal com um exemplo, pessoal. Dentro da Europa, a gente teve um caso de uma indústria que ela ofertava sapatos para mulheres, tá? Então, essa indústria começou a coletar dados de se as pessoas tinham ou não animais de estimação dentro de casa e se as suas clientes tinham ou não alguma restrição alimentar, né? Se elas eram vegetarianas, se elas eram veganas, etc. Qual que é a relação dessas informações com a produção de sapatos femininos? Basicamente porque eles usaram o legítimo interesse da interação e do entendimento melhor dos seus clientes, porque, se eu coleto essa informação do regime alimentar da pessoa, se a pessoa é vegana, ela não consome nenhum produto de origem animal. Então, eu paro de ofertar produtos para ela baseado em couro animal, tá? Então, o legítimo interesse, a gente pode colocar aqui tudo aquilo que eu coleto para entender melhor o meu cliente ou para ofertar produto ou serviço para o meu cliente de maneira mais assertiva, eu consigo enquadrar dentro do legítimo interesse. Outra base, essa base legal, ela tem sido muito utilizada também para uma coisa que muitas empresas têm. Quando a gente fala de câmeras de monitoramento, a gente não enquadra em nenhuma obrigação legal e as empresas começaram a colocar isso dentro do legítimo interesse, tá? É legítimo interesse das empresas defenderem todo aquele cidadão ou seus colaboradores que adentram dentro das suas propriedades, tá? Então, legítimo interesse, por isso que eu falo que ela é uma base legal bem ampla, é uma base legal meio coringa. É claro que à medida que a gente for tendo um aculturamento maior da LGPD, entendendo maior como que é o funcionamento da lei, né, através de jurisprudência, e é legal a gente falar que jurisprudência é aquilo que a gente vê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou o Ministério Público, nesse momento, começam a julgar outras empresas, a gente entende através do erro dos outros o que a gente não pode fazer, tá? Porque à medida que a gente lê a lei no primeiro momento, ela pode ser confusa em alguns aspectos.
Então, a gente espera essa jurisprudência, esses casos já julgados, para entender de maneira mais assertiva o que a lei quer dizer. Proteção ao crédito, basicamente, essa base legal ela é aplicada para empresas de cobrança ou bancos, que é uma base legal, por exemplo, o pessoal acontece aí, tenho uma dívida e eu fico recebendo aquela ligação constantemente às 6 da manhã, às 8 da manhã, no sábado e tal, e daí você pega e fala para a empresa de cobrança, eu quero que você pare de me ligar agora, eu estou revogando os meus dados aqui por causa da LGPD. Então, a má notícia para quem tiver com alguma dívida é que sim, essas empresas vão continuar ligando, porque existe essa base legal, é direito das empresas terem essas informações com relação à proteção ao crédito. E por último, pessoal, eu trago aqui o consentimento, que é o que a gente estava falando inicialmente. Por que eu trago por último? Porque o consentimento, basicamente, a empresa pediu, por favor, para o titular para manter aqueles dados, né? Mas por que ela deve ser colocada como última solução? Por quê? De novo, pessoal, passando por todos os pontos que a gente comentou, a gente pode ter esses dados com relação a alguma obrigação legal, alguma legislação. A gente pode ter esse tratamento de dados porque a gente firmou em algum contrato. A gente pode ter esse tratamento de dados porque a gente enquadra um legítimo interesse. Que é aquilo que, eu quero entender melhor o meu cliente, eu quero ofertar algo melhor para o meu cliente. Se não é uma obrigação, se você não colocou no contrato, se você não consegue nem caracterizar o porquê que você tem esses dados com o seu cliente, no legítimo interesse, então você parte para o consentimento. Esse por favor, sabe? Porque esse por favor é a última solução, porque realmente ela é uma cara de pau. É para a gente entender, né, que o consentimento ele deve ser a última solução e a última hipótese. Por que também? Porque você pode pedir o consentimento de algo que é direito seu. E a partir do momento que você pede o consentimento e a pessoa nega, o quão conflitante é. A pessoa já negou o consentimento, mas mesmo assim a empresa está tratando esses dados porque era direito dela ter. No mínimo, eu gosto de falar aqui dentro do nosso projeto do Sistema FIEP, que é um tiro no pé a gente pedir um consentimento para algo que já é direito nosso. Tá? Dentro da lei também, a gente tem aqui, na GDPR é chamado de DPO, aqui a nível de mercado no Brasil nós também chamamos de DPO, mas dentro da nossa legislação ele fala de encarregado de dados. Basicamente, o encarregado de dados vai ser o responsável pela LGPD dentro da empresa. A gente teve uma medida provisória em 2019, no primeiro semestre de 2019, que caracterizou que o encarregado de dados, ou DPO, ele não precisa ser uma pessoa natural ou física, tá? Então, vou utilizar também o nosso exemplo. O DPO do Sistema FIEP hoje é a área de riscos e compliance. Então, é uma área que tem essa cadeira e essa atuação internamente. Mas a gente pode ter também um DPO externo, em alguns casos, ou a gente pode ter um DPO interno. Cabe vocês, empresas, julgarem o que vocês acham melhor, mais interessante, tá? Basicamente, obrigação do encarregado de dados treinar os colaboradores das empresas com relação à LGPD, instruir. Ele é o encarregado também por interação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja por uma defesa, uma eventual defesa de uma empresa, ou eventual tirar dúvidas e etc. Ele é o elo de ligação entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ele também faz interface com os titulares. De novo, aquele slide que nós apresentamos lá atrás. Os titulares são as pessoas físicas. Os controladores, os donos de empresas que recebem essas informações e o operador. Então, o encarregado de dados, ele é o elo entre essas três figuras, tá? Ele é o cara que vai receber as informações e as demandas dos titulares, vai verificar a melhor forma da empresa estar respondendo esses titulares, tá? Ok, passamos numa pequena, passamos em grande parte do aspecto conceitual da lei. Eu quis trazer esses conceitos para a gente começar a imaginar como que deve ser o nosso projeto de conformidade, tá? Então, o que a gente deve fazer com base em todas as informações que nós recebemos? Primeiro, pessoal, a gente tem que criar uma equipe de trabalho quando você pensa num projeto de conformidade. Por que eu falo uma equipe de trabalho? Porque esse projeto ele não é um projeto jurídico, ele não é um projeto da área de recursos humanos, também não é um projeto da área de TI das empresas. Ele é um projeto multidisciplinar, como ele atinge toda a empresa. É mais fácil quando nós trabalhamos com um grupo multidisciplinar, com diferentes características. É o que, por exemplo, nós fizemos dentro do Sistema FIEP. Então, a área de riscos e compliance, ela é responsável por essa implementação, mas nós temos dentro do nosso time a área de TI, nós temos a área de marketing, nós temos a área de processos, nós temos o RH,
Eu gosto de pontuar isso para a gente não colocar como responsabilidade uma única área da empresa, tá? E sim da empresa como um todo. É muito importante, pessoal, que vocês façam essa autoanálise. Eu gosto de falar também, dentro do sistema FIEP, a gente falou lá atrás, pessoal, o que são dados pessoais sensíveis, né? Dados de menores, basicamente, é o nosso grande público de atendimento, né? Todos os alunos do Colégio SESI, muitos alunos do Colégio Senai são menores de idade. Dados pessoais relacionados à saúde são dados pessoais sensíveis. Nosso segundo principal negócio em volume de receita é a saúde. Então, a gente começa a dimensionar dados sindicais, são dados pessoais sensíveis. A FIEP basicamente existe para atender todos os nossos sindicatos e indústrias associadas. Então, quando a gente começa a entender o que são dados pessoais sensíveis, a gente vê que é basicamente tudo aquilo que a FIEP manipula de dados. Por isso que esse projeto ele foi tão crítico para o sistema FIEP com relação à conformidade. É claro que se você é uma empresa que trata muitos dados em volume, muitos dados pessoais, eu sou uma indústria que vende direto para a pessoa física, ou eu sou uma indústria que basicamente meu negócio são dados pessoais sensíveis, você tem um maior nível de exposição com a lei. Então, esse trabalho de autoanálise para você ver quão exposto você está com relação à lei, ele é primordial para você começar a entender o que você tem que fazer, se você vai ter que disponibilizar algum orçamento para uma conformidade da lei, ou se esse trabalho deve ser conduzido internamente, externamente, enfim, pessoal, essa autoanálise, essa criação do trabalho multidisciplinar é um aspecto primordial. Inventário de dados, tá? Inventário de dados, basicamente, é a empresa levantar tudo aquilo que ela trata de dados pessoais. Eu gosto de falar que inventário de dados, ele é complexo, ele é trabalhoso, muito trabalhoso, ele onera a nível operacional, é a principal atividade que a gente teve desse 1 ano e meio de projeto. Nós demandamos um bom tempo com relação ao inventário de dados, mas ele é primordial para a gente entender agora que a gente sabe tudo o que a gente tem de dados pessoais internamente, a gente sabe melhor como proteger esses dados, o que a gente deve atuar, tá? Por mais que seja desgastoso a nível operacional, pessoal, eu compartilho que o sistema FIEP tem mais de 3.000 colaboradores, a gente tem diversos negócios, mas o nosso inventário de dados a gente conduziu através do Excel. Então, a gente tem diversas ferramentas aí gratuitas, né? Gratuitas quando as empresas têm esses contratos junto à Microsoft ou qualquer outra operadora, tá? Mas esse dado pessoal, esse inventário, ele pode ser planilhado, tá, pessoal? Então, a gente não precisa de um grande investimento para realizá-lo, mas sim dispor de tempo e atuação com relação a ele. Privacy by Design, ele também é um tópico da lei que basicamente é tudo aquilo que a empresa tem que ter de documento normativo com relação à lei. Eu tenho que ter uma política de privacidade, eu tenho que eleger um DPO, eu tenho que formalizar quem vai ser o meu DPO, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou uma área, você tem que nomear o seu DPO, você tem que construir uma metodologia para tratamento de dados dentro da empresa, você tem que analisar, eu tenho esses dados aqui dos meus colaboradores, eu tenho base legal para defender esses dados, sim, eu tenho esses dados dos colaboradores que é para atender o Ministério do Trabalho, eu tenho esses dados do meu cliente que é para atender o Ministério da Fazenda. Enfim, pessoal, vocês têm que entender quais são as bases legais que vocês têm dentro do seu inventário de dados, para simplesmente, esses dados aqui eu não tenho base legal para defender, eu vou pedir o consentimento. Basicamente, o Privacy by Design é você trazer a metodologia toda da lei em aspectos reais dentro do seu projeto. Comunicação e conscientização. Não importa, pessoal, o quanto você invista de tempo, não importa o quanto você invista de recursos tecnológicos para evitar eventual vazamento, porque, no fim, empresas são constituídas de pessoas, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela é voltada para pessoas físicas, as empresas são constituídas de pessoas físicas, então, sim, o vazamento pode ser causado por falhas humanas. É importante que todas as empresas invistam tempo e formalizem como fizeram isso para treinamento dos seus colaboradores, tá? Eu dou essa dica porque, sim, ela pode ser uma eventual defesa em casos futuros para as empresas de mostrar que, eu estou empenhado com relação... Porque é o caso assim, pessoal, você pode ter algum caso de vazamento, daí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fiscalizar a sua empresa. Daí você fala, mas eu estou comprometido com a LGPD. Como que você demonstra esse comprometimento? Um exemplo é quando você demonstra todas as ações que você teve para comunicação e conscientização dos seus colaboradores, tá? Eu mandei comunicados para os meus colaboradores, eu realizei um treinamento, tem aqui nosso registro de fotos, nossa ata com ficha de inscrição, enfim.
dá para sermos criativos com relação a como nós demonstramos essa capacitação e essa conscientização dos nossos colaboradores, tá? Mas é primordial que nós o façamos. O ambiente de tecnologia, processos e contratos são aspectos que a gente já comentou, essa revisão de minutas contratuais, essa revisão de seus processos e também, sim, a revisão dos seus controles tecnológicos para demonstrar o quanto você tem de ferramentas e tecnologias, é um aspecto direto da lei também. A lei fala que as empresas devem investir de trabalho e tecnologia para salvaguardar todos os dados pessoais dos seus clientes, colaboradores e titulares de dados coletados. Pessoal, por fim, eu gosto de trazer alguns aspectos do nosso projeto para vocês começarem a identificar algumas ações práticas, tá? O inventário de dados, como eu falei, é algo que pode ser conduzido no Excel, é algo que demora, pessoal, é algo penoso, mas é primordial para o seu trabalho de conformidade, tá? Hoje, nós já temos diversas ofertas de serviços e produtos especializados com relação ao LGPD, algo que a gente não tinha lá atrás, tá? Mas, sim, quanto mais especializado e mais assertivo esse produto, provavelmente mais caro ele seja, tá, pessoal? Então, vocês têm que fazer essa análise do que vocês estão dispostos a não gastar. Hoje também nós já temos alguns benchmarks compatíveis. Eu gosto de falar que no começo, quando nós começamos o nosso projeto, a gente não identificava nenhuma empresa que a gente pudesse realizar uma visita e entender um benchmark de como era o projeto delas, porque basicamente todas as empresas que estavam em conformidade com a lei eram multinacionais que já tinham a sua base lá na GDPR e basicamente elas fizeram uma tropicalização desse projeto, sabe? E como diversas multinacionais, era uma realidade muito distante para nós do sistema FIEP, tanto em nível de tecnologia quanto também em nível de recursos para investimento. Então, nós tivemos uma dificuldade grande com relação ao benchmark. Outra dificuldade, a lei fala de corresponsabilidade, tá? A gente falou lá do controlador e do operador, né? O operador é o seu prestador de serviço, é o seu fornecedor. A lei fala de corresponsabilidade. Se a gente tiver um vazamento, não importa se esse vazamento partiu da sua empresa ou do seu fornecedor, aquela base de dados dos seus clientes, vocês vão responder de maneira conjunta com essa corresponsabilidade, tá? Por que a lei traz esse aspecto? Basicamente para disseminar que, além de um projeto de conformidade interno, você tenha também essa capacitação, conscientização e até requisito de escolha na hora de você trabalhar com algum fornecedor, você procurar fornecedores que já tenham uma estrutura relacionada à LGPD, tá? Por isso que a gente traz também como oportunidades para as empresas. A partir do momento que você estiver em conformidade com a lei, isso sim vai se tornar um diferencial de mercado para você, quanto empresa, tá? Um diferencial competitivo, porque vai ser um ciclo vicioso. Empresas em conformidade com a LGPD vão procurar se relacionar com outras empresas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Um último aspecto, e bastante óbvio, a internalização das atividades é a mais segura, porque ninguém conhece mais a sua empresa do que os seus colaboradores e a sua própria empresa. Ela é mais barata e, eventualmente, ela é mais cansativa. E eu gosto de trazer só esse destaque. Você criar uma cultura de privacidade, né? Você mostrar que você está em conformidade com a lei, que você trata a privacidade dos seus clientes como algo diferenciado, ela não é criada da noite para o dia. Você não consegue fazer isso com a vigência da lei. Então, é um trabalho é um trabalho de formiguinha, pessoal. É um trabalho constante para você até atingir essa cultura de privacidade entre seus colaboradores, entre seus fornecedores, em prol dos seus clientes, tá? Então, comecem o quanto antes. Por isso que eu trago. Conselho final. O tempo está correndo, pessoal. A lei já está em vigor. Nós, pessoas, somos a cultura de privacidade, então empenhem seus recursos nisso. E, pessoal, a forma mais fácil de fazer isso é treinando seus colaboradores, tá? Invistam tempo nisso. Comunicados, treinamentos, tragam todo mundo para a mesma página com relação ao LGPD, que é a melhor forma de você trabalhar. Fica aqui nosso contato e vamos partir agora para a relação de perguntas aí. Ai, muito obrigada, André, muito obrigada, Rodrigo. Olha, palestra maravilhosa, eu gostei muito porque a gente vai compreendendo e vai sabendo, o tema é importante, talvez as pessoas, diante dessa pandemia, que inúmeras medidas, decretos, atos legislativos saindo o tempo todo,
Eu sei que as empresas e até o pessoal das empresas estão muito focados em tentar, pelo menos, sobreviverem, muitos, nesse período aí de mar turbulento, né? Hoje mesmo já saiu uma nova medida, aí um decreto prorrogando aí os contratos de redução de jornada e suspensão para recebimento do benefício. Graças a Deus vai dar mais um fôlego às nossas empresas, né? Então, eu gostaria, assim, as pessoas que nós estamos aí estourando o nosso tempo, que nós nos propusemos, são 17 horas agora, então nós gostaríamos daqueles que desejarem, podem mandar para nós por chat. Eu vou também estar colocando ali o meu celular e o meu e-mail, que podem estar mandando para mim, a gente vai estar respondendo. E agora, se der para o André e o Rodrigo responderem só algumas questões aqui que já foram me passadas, porque o pessoal me conhece também, eu sempre disponibilizo o meu celular. Esse não é um dado sensível, o meu celular não é. O dia que eu não quiser, eu tenho de bloquear ele, porque eu sempre uso direto, ele não tem assim, sabe? Eu sempre deixo aberto. Então, eu fui recebendo algo assim que as pessoas, André ou Rodrigo, me questionaram assim, eu fiz uma síntese de 5 perguntas que eu recebi aqui, mas as pessoas estão muito assim, dentro desses dados sensíveis, lógico que a gente tem lido muito, mas quais os cuidados que as empresas, indústrias, nesse momento, teriam de tomar mais cuidado quando elas vão contratar, porque não é um mero consentimento, a gente viu que é uma das ferramentas, mas não é a principal. O que elas devem já fazer agora nos novos contratos de trabalho, porque, logicamente, algumas decorrem de lei, mas outras nem tanto. Ou, às vezes, até numa entrevista, um currículo, né? O que elas devem fazer para novas contratações e também os cuidados que elas devem tomar com os empregados que já estão na empresa, trabalhando, de agora em diante. Porque tem de fazer essa reformulação, tem de fazer esse trabalho. E esse cuidado, primeiro, com os próprios colaboradores, né? Contratos, novos contratos e os contratos vigentes. Será que você poderia nos dar aí um auxílio nisso? O que é o legítimo interesse nos contratos de trabalho? O que são os dados sensíveis? O que fazer? Olha, eu estou juntando mais 5 perguntas aí, mas tudo se refere a contratos de trabalho. E talvez é a dúvida maior do pessoal aí de RH que estão assistindo. Sim, a gente até, eu e o André estávamos conversando ontem, hoje até sobre esse assunto. Andrezão, vou pedir para você fazer aí a resposta, porque eu acho que é mais operação mesmo aí, para você poder tentar numa síntese geral explicar para o pessoal, tá? Vou te passar essa aí. Sei que você já estava falando bastante, sei que você tomou uma água, então você conseguiu dar uma respirada aí, né? Sim, assim, de maneira bem clara, tá? Toda vez que você coleta dados pessoais, e a gente tem essa coleta de dados pessoais sensíveis, colaborador, pessoal sensível, raça, né? Nós temos colaborador da defesa para isso. Claro. André, tá dando Se eu interferência. começar a perguntar para os meus... Eu vou Oi, André, desligar aqui. Tá tudo ok? tá falhando, cara. Vai ter que falar de novo aí, porque acho que tudo foi, ninguém conseguiu ouvir, não. Tá. Por favor. Agora tá boa, pode falar. Beleza. Pessoal, quando a gente tem, por exemplo, um processo de admissão de um colaborador, nós coletamos dados pessoais sensíveis, né? Um exemplo muito clássico é a raça. A raça é coletada porque é obrigatório para reporte do Ministério do Trabalho, tá? Então, a gente tem essa defesa. Nós coletamos a raça, por quê? Porque é obrigatório. É interessante a gente entender que, por exemplo, o maior problema quando a gente pensa aí, desculpa, pessoal, problema, mas assim, a maior dificuldade, o risco com relação à lei, quando a gente está no processo de admissão, é de eventuais candidatos no nosso processo seletivo, porque assim, a partir do momento que o nosso candidato vira um colaborador, eu tenho uma base legal para tratamento desses dados. O problema é, o que você faz com aquele banco de dados de candidatos que você eventualmente coletou essas informações? Primeiro, para esse público, sim, você vai ter que trabalhar com consentimento, né?
você pediu consentimento para permanecer com aquele banco de dados, né, se for do interesse da pessoa. Mas, como a pergunta é voltada para colaboradores, quais são os cuidados e quais são as atividades que nós fizemos aqui dentro do sistema FIEP? Primeiro, nós conscientizamos os colaboradores do que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis. Então, nós deixamos todo mundo na mesma página. Depois, nós fizemos um trabalho de aditivo contratual dos nossos contratos de trabalho, demonstrando uma cláusula simples, falando que a gente tem o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos nossos colaboradores, em virtudes de obrigações legais, etc. E os colaboradores também assinaram esse contrato de trabalho, tá? Então, dentro daquele slide de bases legais que a gente mostrou, a gente tem obrigação legal, onde atendemos, e temos execução de contrato, que também é uma base legal onde nós nos preparamos para defender. Pessoal, claro que quanto mais bases legais você tiver de defesa, é mais interessante, mas também isso não tem que ser uma loucura, tá? Toda vez que eu tiver um processo, eu quero me encaixar dentro das 10 bases legais, que daí eu estou em conformidade, não. Se você tiver em conformidade com uma base legal, já é o suficiente. Então, nós atingimos 2, é claro que é uma maneira mais fácil, esse aditivo contratual dos nossos colaboradores, e daí, claro, à medida que a gente teve esse aditivo contratual dos colaboradores, a gente também atualizou a minuta de contrato de trabalho para eventuais admissões futuras, a gente não ter esse novo processo, né? Os novos colaboradores já entravam em conformidade com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. Só complementando, mesmo que a pessoa autorize, por exemplo, um dado sensível, independente dela autorizar, a lei dispõe que dados sensíveis eu não posso divulgar. Então, mesmo que ela consentisse, mesmo assim, você não pode, né? Pegar um termo, por exemplo, divulgar filiação, divulgar etnia, divulgar a raça dela. Isso, quando se trata de dado sensível, é obrigatório não ter essa divulgação e esse repasse, seria isso? Em partes, Sol. Em partes, porque, assim, eu gosto de colocar de uma maneira não genérica, porque, claro, cada caso eventual é um caso, né? Mas, assim, o fato de ser um dado pessoal sensível não impede a divulgação daquele dado, tá? É claro que a gente tem que analisar qual que é essa divulgação, para que finalidade, né? Um exemplo nosso também. Dentro do sistema FIEP, nós temos o portal da transparência, né? Nós divulgamos ali os nossos cargos, nós divulgamos os nomes dos nossos colaboradores, né? Estão divulgados na internet. Os colaboradores, dentro do contrato de trabalho, têm essa conscientização de que esses dados vão ser divulgados. É claro que nós não divulgamos toda a cartela, né, a cadeia de dados que nós temos dos nossos colaboradores. Por exemplo, se você entrar dentro do portal da transparência, você vai achar o meu nome lá, vai achar o nome do Rodrigo, mas, por exemplo, você não vai achar a eventual filiação sindical, a preferência política do André, a minha raça, a minha etnia, a minha preferência sexual, a minha crença religiosa. Não, esses dados não são divulgados. O que eu gosto de passar para as áreas é assim, quando a gente fez um inventário de dados, eu entendi, área, por que você coleta essas informações? Eu coleto isso aqui por uma finalidade, eu coleto isso aqui por outra finalidade. E a raça? Por que a gente coleta a raça? A raça é um dado pessoal sensível. Um exemplo clássico, um exemplo também verídico nosso aqui, por exemplo, toda vez que a gente vai realizar um treinamento dentro da nossa universidade corporativa, né, a nossa plataforma de treinamento dos colaboradores, a gente pedia de novo a informação da raça dos colaboradores. Por que a gente pede essa informação se a gente já tem essa informação na ficha cadastral do colaborador, né? É desnecessário. Então, por que a gente fica manipulando dados pessoais sensíveis, sabe? A ideia também, dados pessoais sensíveis, é melhor evitar? Porque é um risco, mas não está proibido essa coleta, tá? Não está proibido essa divulgação. Um exemplo relacionado aos sindicatos. É de conhecimento público. Toda vez que você entra num quadro sindical de determinado sindicato, você vê quem é o presidente do sindicato, o seu membro de diretoria e etc. Dentro do estatuto do sindicato, existe um documento formalizando isso, e toda vez que uma nova diretoria vai tomar posse, ela consente com esses dados, tá? Esses dados, eles são proibidos de divulgação? Não, porque faz parte do estatuto e as pessoas dão esse consentimento para divulgação, elas assinam documentos com relação a essa divulgação.
É claro que o maltratamento desses dados ele pode ser proibido pela lei. Tá? Então, assim, dado pessoal sensível, eu gosto de falar que assim, não é um bicho-papão. A gente pode continuar utilizando. É claro que a gente tem que estar com o olho arregalado com relação a eles, porque existe uma sensibilidade maior, tá? Mas não existe uma proibição para esse tratamento. Só aproveitando o gancho, nossa, é que é tantas dúvidas, você fala um assunto, vai puxando outro, eu tenho outras perguntas aqui, mas do sindicato, por exemplo, nos sites dos sindicatos, é por hábito, a maioria ter as empresas associadas. Então, agora com a LGPD, eu tenho que pedir autorização expressa nesse sentido que elas permitam, geralmente não é dado CNPJ, nada, é relação de associados, aparece o nome, o endereço e o telefone, até porque, até por uma questão de ajudar a divulgar, que aquela empresa produz sacos plásticos, ela é extrusora, ela é injetora, sabe? É uma, nesse caso, eu teria de pedir a autorização delas para elas estarem dentro do nosso site, lá como a relação de associadas? Pessoal, se esses dados forem de pessoa jurídica, não, tá? A LGPD, ela se limita só a dados de pessoas físicas. Eu acho que esse também é algo que a gente tem que estar nessa página, porque, normal, quando, por exemplo, a gente foi realizar um inventário de dados pessoais aqui, eu falei, o que você coleta de dado de pessoa física? E diversas áreas falam, eu me relaciono só com pessoa jurídica. Aí eu falo, tá, em relação ao LGPD, não me preocupa nada. Tá? Essa Que lei ela bom. vem para proteger dados de pessoas físicas. É claro que, eventualmente, nós temos outras legislações que tratam de informações confidenciais de pessoas jurídicas, mas a LGPD não cria essa proibição, tá? Só pode continuar divulgando bem tranquilo. Ai, que ótimo. Mais duas perguntinhas, pode ser ainda? Vamos lá, Podemos? vamos lá. Tem Podemos uma sim. pergunta aqui, ferramentas externas que são utilizadas por colaboradores, por exemplo, o LinkedIn pessoal, para buscar candidatos, né? Quais os cuidados que devemos tomar frente à lei, uma vez que contatos ficam na base pessoal de nossos colaboradores? Tá. Deixa eu ver se eu consegui entender direito. Primeiro, um aspecto que a gente tem que caracterizar é assim, independente do LinkedIn ser uma rede social voltada ao mercado empresarial, né, ela é uma rede social. Então, toda vez que você divulga essas informações dentro dessa rede social, você está tornando esse dado pessoal um dado público, tá? Você pode, se você entrar naqueles termos de privacidade das redes sociais, eu sei que eu passei, por exemplo, um caso mais emblemático, minha esposa também passou por isso. Eu não sei quantas pessoas aqui têm Facebook. O Facebook ele fez uma atualização e ele começou a pedir quais os dados pessoais você queria deixar público ou você queria deixar isso privado, né? Sim. E vários exemplos são dados pessoais sensíveis. Ele perguntou: você pode divulgar a tua crença dentro do Facebook? Se for de interesse teu deixar isso público, você não pode acionar eventualmente o Facebook e falar: eu fui prejudicado no processo aqui porque você divulgou meu dado pessoal. Não, como é uma rede social e você dispõe de colocar essas informações, pode ver que a maioria das redes sociais ela não tem nenhum campo obrigatório, né? Por exemplo, o LinkedIn, claro, você tem que colocar lá seu nome, mas, por exemplo, todos o teu histórico trabalhista, ele é opcional colocar. Toda a tua parte de educação, né, graduação, pós-graduação, é opcional colocar. Então, tudo aquilo que você opta em colocar é um dado público, tá? E a partir do momento que é um dado público, ele sai dessa esfera com relação a, eu posso ou não divulgar? Não, você já divulgou. Se a empresa coletou um dado público, aquele dado não é mais de posse, é claro, ele é de posse sua, mas você não pode alegar nada com relação ao dado público, tá? Eu não sei se eu respondi exatamente a dúvida, mas eu acredito que seja nessa esfera. Tudo aquilo que você coleta de dados públicos, o titular dos dados não pode mais pedir essa exclusão e etc. Eu acredito que sim, quem fez a pergunta, se quiser falar ou mandar um chat aqui para mim, fique à vontade. Foi feita nesse grupo, fica a pessoa liberada para falar se não entendeu ou precisa de algum complemento do esportes, pode ficar à vontade. Estamos aqui para isso. Tá feliz, ok, talvez. O Luiz Portes está escrevendo ali alguma coisa.
Pessoal, tá no mudo. Só para avisar, Luiz, que aqui está liberado. Se você quiser falar, é só você liberar aí agora o teu microfone. Mas enquanto isso, né, caso precisar, eu já coloquei no chat ali para todo mundo os meus contatos, tá? O meu celular e o meu e-mail. Se alguém ainda quiser fazer perguntas por ali, pode. Eu vou estar fazendo agora uma última pergunta ali para o André e para o Rodrigo. Existem aqui uma dúvida que me passaram no WhatsApp. Existem compra e venda de dados de forma legal? Ou seja, todos os dados devem ser restritos às empresas que os detêm? Há muitas empresas que fazem essa compra de dados, né? Que a gente até tem conhecimento, tem empresas de telemarketing, banco de empréstimos. Com a LGPD, elas conseguiriam ainda assim fazer a compra de dados de forma legalmente? Ou já isso aí agora não pode mais? Sol, isso eu vou ficar te devendo, tá? Porque, de maneira bem sincera, quando essa lei nasceu, eu sei de diversas empresas, como, por exemplo, Serasa, e você deu alguns exemplos de empresas que, basicamente, o produto delas é a comercialização de dados pessoais. Eu não sei qual que é a eventual defesa que essas empresas vão ter para permanecer com os seus produtos. Também não sei se isso vai ser uma prática ilegal ou não. É interessante a gente colocar que tem muitas práticas que nós estamos esperando a eventual jurisprudência para saber como que o mercado vai se comportar, tá? A partir do momento que a gente vê se algo for proibido ou se algo for penalizado, daí é melhor a gente tomar cuidado. É claro que eu gosto de colocar também assim, uma empresa pode ser penalizada quando ela utiliza de maneira indevida de dados pessoais dos seus clientes. A partir do momento que você está comprando esses dados de uma outra empresa, a maior preocupação é na empresa que está vendendo esses dados, não a sua. Não estou dizendo que vai ser uma prática banalizada, tá? Mas como a gente, de maneira eu, como colaborador do sistema FIEP, eu trabalho muito nesse quesito de, assim, vamos desenvolver controles e ferramentas para a proteção da instituição, né, da organização. Eu não sei como que faz com relação a essas empresas que vivem disso, tá? Vou ficar devendo essa resposta concreta. A gente está esperando para ver como que o mercado vai se comportar. Isso até, e essa pergunta foi feita por um dos participantes, e é interessante, realmente, porque aquilo que Claro. bate naquilo que você falou. Eu, de repente, vou lá, acabo dando meus dados, mas eu não queria que fossem divulgados, e eu nem autorizo, mas quando eu vejo, já está realmente girando, e de repente você vê uma porção de empresas te ligando, te oferecendo, né? Algumas Sim. vezes que você não tem nem interesse disso. Essa prática banalizada, que eu falo, por exemplo, dentro daquelas bases legais, né? A gente coloca, você pode ser devedor de algum banco ou de alguma empresa que vende essa cartela de cobrança para empresas de cobrança, né? Mas existe essa base legal de proteção ao crédito para esse tipo de atividade. É claro que, por exemplo, nós, quanto sistema FIEP, a gente não pode divulgar todos os dados dos nossos sindicatos e presidentes de sindicatos e ofertar assim, aqui existe uma gama, né, de diversos industriários do Paraná e a gente vai vender isso, por exemplo, para uma imobiliária, porque existe um público aqui, né, caracterizado por localizações onde você pode ofertar apartamentos para esse público aqui. Isso não, isso é uma prática totalmente incorreta, até a LGPD ela vem para proibir esse tipo de prática. Agora, sim, para práticas legais do mercado, como cobrança, como banco de dados autorizados, eu não sei como vai ficar, tá? Mas essa prática banalizada de venda de dados, isso sim, a LGPD acaba com isso. Maravilha. Bom, até complementando ali o que o André comentou, é isso mesmo, a gente também não vai ficar respondendo coisas que a gente não tem certeza, mas Sim, a própria LGPD, isso, exatamente, a própria LGPD, ela coloca isso, como o André bem comentou, essa questão até de bases legais, essa questão das cobranças, esse tipo de ligação, a gente como pessoa física, a gente ainda vai receber, enfim, porque existe uma base legal. Mas entendo que esse tipo de atividade, de venda de dados, etc., acredito eu que vai estar com os dias contados, tá? Porque, queira ou não, isso gera ou desperta nas pessoas uma questão que incomoda, tá? Então, quando você for pensar e a gente for começar a olhar a
até para a questão de ter precedentes, acredito, aí assim, percepção, que isso realmente vai ter algum grande olhar em cima. Mas aí vai depender muito, como a André também comentou, da questão da Agência Nacional, das questões das sanções que de algum tempo vão existir, né, por essa agência. Então, acredito que com o passar do tempo a gente vai ter isso um pouco mais visível, mas acredito que vai ser realmente uma questão bem complexa da própria lei, tá? Maravilha. Gente, eu acho que agora nós já estamos aí. Rodrigo, André, me perdoe, acabamos extrapolando aí 20 minutos do combinado, que era para ser 1 hora, mas o assunto é palpitante, realmente quem veio participar porque tem o interesse, está sabendo que o tema é relevante, né? E a gente tem de tomar essas cautelas, esses cuidados, né? Todo mundo, de certa forma, vai estar envolvido na LGPD, ou como consumidor, ou como cidadão, ou como empreendedor, empresário, né? Então, nós fazemos parte esse ciclo aí que e não tem como fugir. Eu tenho muito a agradecer, André, Rodrigo, muito obrigada de vocês prontamente se disporem a apresentar para nós essa webinar aqui. Se tivermos outros questionamentos, outras dúvidas, eu vou estar entrando em contato, vou estar repassando, né? Mas agradeço também a todos os participantes, a todos que se dispuseram a participar aqui com a gente, a estar nesse momento aí. Espero que também tenham gostado, tenham aproveitado e até uma próxima, né? Logo, logo a gente vai estar aí com novos eventos aí promovidos pelo Simpep ou até fazendo alguma parceria aí com a FIEP também. Bom, conte conosco e a gente fica à disposição para que vocês precisarem, como você mesmo comentou, qualquer outra dúvida que tenha, o pessoal agora de repente não lembrou, depois lembra de algum assunto, mande para a gente, né? Na verdade, mande para a Sol, que a Sol consegue passar para a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar. E depois o André também disponibiliza para você, Sol, o material de hoje, aí você pode compartilhar com o pessoal aí, acho que vai ser bem interessante, né? Caso o pessoal queira. Tá? Obrigado de novo e conte com a gente. Isso, até aquele pessoal que quiser realmente que eu compartilhe o material, tem muitos que eu já sei de vocês, de onde são, porque alguns são associados nossos. Outros eu não sei, daí se quiserem me passem o e-mail, passem o celular, a gente vai estar compartilhando. Eu não utilizo além disso, porque até nem tenho tempo de ficar passando nada além do que aquilo que é solicitado, e às vezes a gente até pega porque não consegue dar conta, né? Realmente agradeço por isso, também as pessoas estão sabendo, e até porque, né, doutor Rodrigo e André, a gente vai ter aquela questão a FIEP está elaborando uma cartilha e vão estar sendo respondidas de forma bem didática todas essas dúvidas nossas. Então, tudo que puderem compartilhar e nos questionarem será sempre bem-vindo, que a gente está para elaborar aí, para auxiliar vocês nessa formação e elaboração da cartilha. Bem lembrado, essa cartilha a gente está construindo com a ajuda de todos. A ideia é que muitas mãos possam nos ajudar para a gente poder ser o mais instrutivo e o mais detalhado possível para tirar dúvidas sobre a aplicação da lei. Tá? Então, é realmente isso. Então, o pessoal aí, como o Sol comentou, puderem contribuir com essas dúvidas, com esses questionamentos, né? A gente agradece bastante também. É isso aí, gente. Uma boa tarde. Muito obrigada a todos pela participação, sempre à disposição. Fico aí meus nomes, meus contatos, telefones. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, André. E muito obrigada a todos os participantes. E até um próximo. Tchau, tchau.